Oi, turma! Bom dia! Na videoaula de hoje, a gente vai continuar falando sobre a função quadrática. Na verdade, a gente vai falar mesmo sobre as inequações. As inequações é quando elas parecem com esses sinais aqui, que são maiores, menores, maiores iguais, menores iguais ou até mesmo o próprio diferente, tá? Para ela ser do segundo grau, a gente tem que ter o valor do x ao quadrado, né? Então, o meu a aqui, ele nunca pode ser zero, porém, o meu b e o meu c, a gente não tem esse problema, eles já podem vir a ser valores iguais a zero. A forma para a gente resolver a inequação, ela é bem semelhante à forma que a gente resolve as equações, tá? Então, eu trouxe alguns exercícios para a gente resolver para facilitar toda a compreensão. Então, vamos lá. Então, trouxe dois exercícios aqui, ó. Eu quero que a gente resolva as seguintes equações. Então, vamos começar aqui observando a letra A. Então, leia ali comigo, ó. X ao quadrado menos 10x mais 21 menor ou igual a zero. Então, eu sempre vou seguir dois passos para resolver. O primeiro passo é encontrar as raízes. Aí, eu posso fazer soma e produto, como eu posso resolver na fórmula de Bhaskara também, que a gente não tem problema com isso, tá? Então, eu já trago aqui resolvido, tá? O delta, ele dá 16, então, como ele dá 16, a gente já sabe que a gente vai ter duas raízes, tá? Diferentes, distintas. Resolvendo, a gente termina de resolver, x1 dá 7 e x2 dá 3, tá bom? Guarda essas informações. Segundo passo, eu vou ver qual é a concavidade. Então, olha a minha inequação. Esse meu x aqui, ó, o meu a, ele não é positivo? Sim, então, ela é virada para cima. A única representação que eu preciso fazer é uma com essa carinha aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer sempre uma reta, vou falar que ela é x e vou falar que ela é virada para cima. As raízes, eu vou olhar quem é o menor número, 3. Então, eu entendo que aqui é um 3 e eu entendo que aqui é um 7, tá bom? Só isso. O que eu vou fazer agora é o seguinte, quem está acima do meu x é positivo e quem está abaixo é negativo. Então, aqui, ó, eu estou vindo do menos infinito até o 3 e eu tenho valores positivos. Entre o 3 e o 7 eu tenho valores negativos e do 7 até o mais infinito eu vou ter valores positivos. Aí eu volto e eu olho aqui, esse sinal é de maior ou é menor? Menor. Menor, então, é onde tem o menos, portanto, é aqui dentro. Mas como que eu vou apresentar essa resposta? Bom, tem duas formas para a gente poder representar. Eu posso representar assim, que é a solução igual, abre chaves, x pertence aos reais, tá o quê? 3 é menor ou igual a x, menor ou igual a 7. Eu sei que é menor ou igual por causa do símbolo aqui do enunciado, tá? Ou eu posso representar por chaves, que fica 3,7, tá? Como que eu sei que é 3 menor que x menor que 7? Porque ela tem essa característica aqui. Então, eu vou colocar o 3, coloco o x, coloco o 7 e coloco o menor igual, porque aqui é menor igual. Se fosse só menor, aí o que eu ia fazer? Eu ia colocar só menor também, tá? Aí eu sei que aqui eu só preciso acrescentar um x pertence aos reais, tá? É assim que a gente resolve. Vamos para a próxima? A próxima que eu trouxe, na verdade, é a letra B, tá? Então, ela é essa daqui, ó. Tá vendo que o meu C é igual a zero? Viu? Não tem problema nenhum. Começo resolvendo o delta. Por quê? Porque pode acontecer, se o delta dá negativo, que a gente já vai saber que ela tá voando, que ela não corta o eixo de x, então é um problema a menos pra gente, né? Então, como aqui deu 144, significa que eu tenho duas raízes reais e distintas. Então, meu x1 deu 0 e o x2 deu 6. Ó, marquei aqui, ó, o 0 e o 6. Como ela é negativa, aqui, ó, o meu A é negativo, a gente já sabe que ela é virada para baixo. Então, a gente já sabe que ela tem essa carinha aqui. Aí, o que eu vou fazer? Bom, eu volto lá no meu enunciado, ó. Esse sinal, ele quer o quê? Ele quer os valores maiores. Então, eu tenho que procurar onde é que está o sinal de mais. Ó, o sinal de mais está aqui. Então, eu quero são esses valores aqui, tá? Então, como que eu vou representar? Mesma forma da anterior. Vou colocar o 0,6. Como não tem o igual, esse intervalo fica aberto. Ou eu ainda posso representar a minha solução, né, com x pertencente aos reais, tá o quê? 0 é menor que x, que é menor do que 6, tá? É bem simples para a gente representar esse tipo de situação. Quando acontecer
de a gente ter duas equações do segundo grau entre chaves, por exemplo, ele quer saber qual é a solução para os dois, a gente vai fazer a mesma coisa, por exemplo, lá de cima e depois para a equação de baixo. Aí depois eu vou ter aqui, ó, por exemplo, valor negativo, positivo e negativo. E daí a de baixo eu vou ter positivo e negativo. Aí eu vou fazer aquele mesmo esquema que a gente já fazia com menos vezes mais, menos, tá? A gente vai fazendo esses intervalos, tá bom? O primeiro tópico dessa aula era esse. Agora a gente vai para o segundo tópico, tá? Então, vamos lá. Então, vamos para a segunda parte da nossa aula de função quadrática. Mas que parte vai ser essa? Bom, essa parte que eu vou trazer alguns exercícios e a gente vai estar resolvendo junto. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo. Se não ficar tão legal, eu quero que vocês me avisem para a gente ver como é que a gente pode estar melhorando esse processo, tá? Porque eu fiz uma contagem e eu vi que eu levo muito tempo escrevendo. Então, trazer pronto, a gente ganha um certo tempo nisso. Então, vamos lá. Suponha que em janeiro de 2016, um economista ele tenha afirmado que o valor da dívida externa do Brasil era 30 bilhões de reais. Nessa ocasião, ele também previu que, a partir de então, o valor da dívida ele pode ser estipulado por essa lei aqui. X é o número de anos, então a gente sempre vai ter que entender o que o X está representando, tá? E ele vai ser contado a partir de janeiro de 2016, ou seja, janeiro de 2016, o meu X é igual a zero. Se a sua previsão for correta, o maior valor da dívida que a dívida atingirá em bilhões de reais e o ano, ou seja, ele quer saber o valor financeiro e que ano isso vai acontecer. São, respectivamente, duas situações. Como ele me dá aqui, ó, uma função do segundo grau, eu entendo que é isso aqui que a minha função vai acontecer. É esse comportamento que ela vai ter. Então, eu estou perguntando assim, ó, quem é esse ponto mais alto aqui? Então, eu quero saber o meu valor de x vértice e o meu valor de y vértice. O x, como é o número de anos, significa que aqui, ó, eu vou ter os valores em anos, enquanto aqui no y eu vou ter o valor da dívida. Então, como ele quer saber primeiro? Maior valor, né? Eu posso começar pelo y vértice. Só que se vocês repararem, quando a gente tem a resolução aqui, ó, a gente começa pelo x vértice. Por quê? Porque eu uso ele lá depois na minha função, né? Aqui na minha função da minha dívida, e assim eu consigo resolver. E eu particularmente acho que assim fica mais prático para a gente poder resolver. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Só que vocês lembram como é que é a fórmula do x vértice? Não, ainda não? Então, vocês têm que lembrar sempre disso. Não é todo vestibular que dá essa informação. Ele é menos b sobre 2 vezes o a. Então, quem que é o meu b? Bom, o meu b é o 18. Por isso que o 18 está aqui em cima. Quem que é o meu a? Menos 9,5. Por isso que ele está aqui. Como é que eu vou resolver essa conta? Bom, acompanhe aqui comigo. Eu tenho menos 18 sobre 2 vezes menos 9,5. Olha aqui. O que está acontecendo aqui? Ó? Eu não tenho menos 18 sobre menos 9. Menos com menos mais, 18 sobre 9, 2. Então, o meu x, ele passa a ser o número de anos, né, contados a partir de janeiro de 2016. Então, se eu comecei em 2016, quanto é que dá 2016 mais 2? Dá 2018. Então, eu já sei que é em 2018 que ele vai ter o pico, né, dessa dívida. Só que se eu já sei que é no segundo ano a partir de 2016, o que eu posso estar descobrindo aqui ainda? Eu posso descobrir o valor que essa dívida está em 2018. Então, eu vou colocar o 2 aqui no meu lugar do x, e cada vez que aparecer o 2, ó, o x, na verdade, eu vou substituir por 2, e em seguida eu vou fazer o quê? Eu vou resolver. Como que eu vou resolver? Bom, esse pedaço aqui, acompanha aqui comigo, ó. Eu tenho menos 9 sobre 2 vezes 4, tá? Mais o 18 vezes 2, que a gente já pode até fazer, e vai ficar 36, mais 30. Esse 4 e esse 2 eu posso dividir, aqui sobra 2, então eu tenho menos 18 mais 36 mais 30, e isso fica
48. Quer dizer que são 48 reais? Não, são 48 bilhões, porque é o que ele fala aqui, tá bom? Então, como são 48 bilhões, eu vou olhar as alternativas. 48 em 2018 é a letra D, por isso que a resposta é ela, tá bom? O próximo exercício que eu trouxe para a gente conversar é o exercício 6, e ele fala o seguinte: suponha que um gato persegue um rato, ambos se movendo sobre uma mesma trajetória retilínea, e que as posições em metros ocupados pelo gato, então, ó, observa que aqui é o meu X do gato e aqui é o do rato, variam no tempo t, em segundos. Ó, o tempo está em segundos, acompanha isso. De acordo com as duas funções válidas para o intervalo de 0 a 2 segundos, e a gente começa com tempo zero, por isso que tem o igual aqui, tá? Um instante em que um gato esperançoso, ele vai iniciar a perseguição, e o tempo 2, um instante em que um gato, ainda com fome, desiste. Na situação descrita, a distância mínima entre o gato vai ocorrer em qual instante? Bom, como a gente quer saber a distância, o que eu preciso fazer, na verdade, é fazer a diferença, né, do x do gato menos o x do rato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha segunda equação, que é o x do rato, menos o x do gato, tá? E vou fazer essa diferença. Quando eu faço isso, eu vou chegar nessa função aqui, ó, que é o t ao quadrado menos 2t mais 8. Então, a distância mínima, na verdade, eu estou falando é da abscissa do vértice. O que é a abscissa? É o x-vértice. Então, coloquei aqui, ó, a fórmula do x-vértice e estou comparando nessa fórmula aqui que eu estou destacando novamente para a gente. Então, quem é o meu b? Menos 2, portanto, aqui eu fico com menos 2, o que vai ficar 2 positivo. Como na minha fórmula é 2 vezes o a, eu tenho 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1 vai dar 2, 2 sobre 2, 1. Portanto, o instante em que aconteceu isso, quem responde aqui é a letra E, porque foi no instante 1, tá bom? Outro exercício que eu trouxe pra gente é esse daqui, ó. Um jogador de futebol, ao bater uma falta com barreira, chuta a bola de forma a encobri-la. A trajetória percorrida pela bola descreve uma parábola, ó. Tá aqui a nossa parábola. Sabendo que a bola estava parada no local, ou seja, minha bola ela estava aqui, depois ela veio para cá, tá? Ou seja, com altura e tempo iguais a 0. No primeiro segundo após o chute, a bola atingiu uma altura de 6 metros e 5 segundos após o chute, ela atingiu uma altura de 10 metros. Pode-se afirmar que após o chute, a bola atingiu a altura máxima no tempo igual a... Então, eu quero saber qual foi o tempo que ela atingiu essa altura. Então, vamos resolver? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai fazer o esboço do gráfico. Então, ele fala que 1 segundo, né, depois que ela foi chutada, ela já estava em 6 metros de altura, que em algum instante ela atingiu a altura máxima, que a gente não sabe quem é, que no instante 5 estava em 10 metros. E são só essas informações que a gente tem. Como a gente tem essas informações e sabe que ela cortou aqui, significa que o meu C é igual a 0. Então, eu tenho esse modelo genérico de equação de função do segundo grau, tá? E o que eu vou fazer agora? Bom, eu sei que quando o meu x é 1, a minha altura é 6, e que quando o meu x é 5, a minha altura é 10. Eu vou substituir essas informações nessa equação e eu vou chegar nessa e nessa sentença, tá? Como que eu vou fazer isso? Bom, posso fazer assim, ó. Então, acompanha aqui comigo do ladinho. Tá vendo que eu tenho a t ao quadrado mais b vezes t? Então, como eu sei que um ponto é 1 para x e 6 para y, eu posso escrever assim, ó. 6 é igual a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1. Então, isso daqui, ó, é 6 igual a mais b. Vê se não é o que está escrito aqui. É igualzinho, tá? Nessa segunda aqui, ó, o que está acontecendo? Como o t ao quadrado fica 5 ao quadrado, como aqui é só o t, fica só o 5.
Por isso que eu fico com 25A mais 5B é igual a 6. Aí eu vou resolver esse sistema linear. Vocês lembram como que a gente resolve sistema linear? Bom, vou fazer aqui para a gente poder recordar, tá? Então, eu tenho A mais B igual a 6, e eu tenho que 25A mais 5B é igual a 6. Na verdade, não é 6, aqui é 10, está errado, e aqui é 10 também, então deixa eu trocar aqui pelo 10 para ficar correto. Então, eu posso pegar nessa primeira, isolar o B e falar que o meu B, na verdade, ele é A, não, minto, ele é 6 menos A, tá? Vou pegar essa segunda equação e vou colocar 25A mais 5 vezes 6 menos A é igual a 10. Assim, eu fico com 25A mais 6 vezes 5, 30, menos 5A é igual a 10. Letras para um lado, números para o outro. Eu fico com 20A é igual a menos 20. Dessa forma, eu descubro que o meu A vale menos 1. E o meu B, então, é 6 menos 1. Portanto, o meu B vale 7, tá? Deu certinho as informações ali. Então, como o meu A é menos 1 e o meu B é 7, então, essa função aqui, ó, ela pode ser reescrita como menos t ao quadrado mais 7t. E é com essa aqui que eu vou fazer o meu x-vértice, menos b sobre 2a, que é o meu x-vértice. O meu b é 7. Aí, aqui, se vocês repararem, tá menos 7, porque ele multiplicou essa função por menos 1. Mas se a gente quiser seguir os sinais que a gente chegou, eu posso fazer que fica menos 7 sobre 2 vezes menos 1. Então, eu tenho menos 7 sobre menos 2, que fica 3,5 positivo, tá? Que era a letra B daquelas alternativas, tá bom? A videoaula de hoje da Matemática A era isso. Vejo vocês na próxima aula. Um beijo e até a próxima!